alunos, tudo bem? Essa é a nossa aula 5 online dos segundos anos. Ela faz parte do segundo bimestre. Ela se encontra no caderno do aluno nas páginas 61, 62 e 63. Em breve você irá receber esse caderno. Vamos à informação dessa aula, ok? Podemos notar que as atividades agrícolas extrativas dominaram a economia do nosso país, até a introdução da produção cafeeira no Brasil. Vamos agora a um vídeo sobre o café e voltamos em seguida. Bem-vindo ao Coffee Lovers do Brasil. Eu sou Felipe Marques, gerente de projetos, barista Scabrio certificado. E sim, isso na minha mão é um pé de café. No vídeo de hoje irei contar a história do café, mas não esqueça que isso é uma lenda e você pode conhecer com alguns detalhes diferentes. A lenda tem início no continente africano, mais precisamente na Etiópia, na província de Cafa. Um pastor de nome Caldi reparou que suas cabras às vezes se alimentavam de um determinado fruto. E toda vez que isso acontecia, as cabras ficavam mais animadas e não demonstravam cansaço. Então Caldi decidiu provar a fruta. Como resultado, Caldi sentiu-se cheio de energia. Caldi procurou o prior do mosteiro de Sheodet e contou como se sentiu após provar as frutas. O prior pegou os galhos, as folhas e os frutos e fez uma infusão. Mas a bebida ficou com gosto amargo que ele considerou intragável, então ordenou que jogasse o resto da planta no fogo. O café em contato com o fogo não demorou para exalar um aroma agradável. Então o prior ordenou que retirassem a planta do fogo e resolveu fazer uma nova bebida. E essa sim foi aprovada. A bebida virou uma tradição no mosteiro porque permitia que os monges passassem a noite inteira rezando. Não demorou muito para o café cruzar o Mar Vermelho, dando origem aos primeiros povos cafeicultores que ficavam na região do Iêmen. O primeiro registro da bebida da forma que temos hoje, torrada e moída, vem da região da Pérsia, atual Iraque, datada do século XV. O café ficou conhecido como vinho da Arábia, mas o acesso à plantação era restrito, não era permitido aos estrangeiros e muitas vezes os árabes protegiam com a própria vida. O nome da espécie mais popular de café é uma homenagem aos primeiros povos cafeicultores, Coffea arabica. No século XVII, alguns povos europeus tiveram acesso à semente com pergaminho para uma tentativa de plantio. Após dezenas de tentativas frustradas, os holandeses foram os primeiros a ter sucesso no plantio do café, em uma estufa no Jardim Botânico de Amsterdã. Os holandeses iniciaram o plantio na ilha de Java e com sucesso expandiram para a ilha de Sumatra. E no início do século XVIII, os franceses iniciaram o plantio nas Ilhas Bourbon, a atual região de Madagascar. O oficial da marinha francesa Gabriel Mathieu de Cliot foi responsável por trazer as primeiras mudas do café para o Novo Mundo, nas ilhas da Martinica, ao norte da Guiana Francesa. E após 50 anos, as colônias francesas na América possuíam mais de 19 milhões de pés de café. Em uma certa altura, os franceses começaram a avançar por terras brasileiras, na fronteira da Guiana Francesa com o rio Iapoque. A missão diplomática foi dada ao sargento da Marinha Portuguesa Francisco de Melo Palheta, e como missão secundária conseguir mudas de café e sementes com pergaminho. A missão diplomática foi um sucesso, mas o governador da Guiana Francesa se recusou a dar mudas e sementes com pergaminho ao sargento. Mas no tempo que ficou na Guiana Francesa, o sargento criou uma certa afinidade com a esposa do governador, e ela entregou mudas e sementes com pergaminho ao sargento. Com a entrada do café em território brasileiro, o plantio teve início no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Com o tempo, espalhou-se para as demais colônias portuguesas, e assim teve início o Cinturão do Café, região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, onde é cultivado o café até os dias atuais.
Então, alunos, após esse vídeo, vamos à introdução nesse momento do tema, que eu tenho certeza que ficará um pouquinho melhor o assunto para a gente entender hoje, ok? Bom, como você viu, os circuitos de produção começam com a queda das atividades agropecuárias e extrativas que tivemos a oportunidade de ver em aulas anteriores a essa, gerando capital principalmente com a ascensão do café, que deu origem às primeiras indústrias no Brasil, começando aqui no Sudeste. Sem a riqueza da burguesia cafeeira, não haveria capital para as primeiras indústrias no país. Alunos, as primeiras indústrias se utilizavam em nosso país de poucas infraestruturas. Tínhamos pouquíssimas rodovias pavimentadas e uma malha ferroviária que estava sendo construída por imigrantes europeus nessa época. E boa parte concentrava aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Vamos ouvir agora uma música de Noel Rosa, interpretada por Nara Leão. Ela se chama Três Apitos, que ele compôs nesse período que as indústrias despontavam no Brasil, e essa letra retrata bem os primeiros operários trabalhadores das indústrias Matarazzo, na capital paulista. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente, com ciúmes do gerente pertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. Você que atende ao apito
de uma chaminé de barro? Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Hoje uma letra assim seria normal no nosso dia a dia. Mas muitos trabalhadores trocavam o campo pela cidade nessa época, trabalhando nas primeiras indústrias do Brasil. E podemos perceber nessa letra de Noel Rosa que se trata de uma indústria de tecelagem na letra. Tá? Ele cita tecidos e panos. Bom, em nossa atividade dessa aula faremos uma interpretação mais detalhada dessa música. É nesse período que tivemos um fluxo enorme de imigrantes em nosso país. Vamos ver agora um slide que conta um pouco disso. Após esse vertiginoso crescimento de imigrantes e da indústria do Brasil, é um momento que o Brasil começa a fase industrial definitiva. E isso se deu em 2 governos, pessoal. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. É a era Vargas e a era JK. Vamos ver como foi? Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos ver um pequeno vídeo sobre Brasília, um dos marcos na construção do Brasil, que foi um sonho de Getúlio Vargas, que foi realizado no governo de JK. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a Cidade da Esperança.
Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Disse que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história. Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como o acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200 mil pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional. E para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia. É uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país. Cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada. Nas tesourinhas, nos eixos que cruzam Brasília, na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns! Bom, esse tema meus alunos não encerra hoje. Na próxima aula continuaremos a falar sobre os circuitos de produção, parte 2. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.